Bom dia, queridos. É uma alegria estar novamente aqui reunidos em nome de Jesus para estudarmos a sua palavra. Deus tem sido muito bom para conosco, nos guardando, nos protegendo e provendo tudo aquilo que nós temos necessidade. Esse é o nosso Deus. E é a Ele que nós devemos adorar, certo? Nossa lição de hoje, ela é a nossa 10ª lição e tem como título a visão das taças com as pragas. Nós tivemos a visão das trombetas, né, que era um juízo parcial, dando ao homem oportunidade de se arrepender e se voltar para Deus, mas aí agora vem a visão das taças, que é o juízo final, que não tem mais a possibilidade de retorno, já é Deus já decretando o juízo final. É isso que nós vamos estar estudando, compartilhando hoje, nosso estudo. Ele está baseado nos capítulos 15 e 16 de Apocalipse, tendo como texto áureo o versículo 3 do capítulo 15. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ilumine, que deixe o nosso coração fértil para que a semente da palavra possa germinar, crescer e frutificar em nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua bondade, graça, paz, misericórdia e pela tua provisão. Nós te adoramos, ó Deus, porque só tu és digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Nos ajude a entender isso e a buscar essa vida de adoração o tempo todo. Fala ao nosso coração através da sua palavra estudada nesta manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A visão de João sobre as taças do juízo da ira de Deus, com as pragas que viriam através dessa visão, é um motivo, é um assunto que nós estaremos especificando hoje, aqui pela manhã. E o objetivo dessa lição, ela nos indica um caminho de reflexão sobre a nossa vida de adoração a Deus. Será que nós somos adoradores do Senhor ou nós só somos religiosos, somente praticantes de ritos religiosos? Ou nós levamos uma vida de adoração a Deus, apesar das circunstâncias, onde quer que nós estivermos, nós adoramos a Deus com tudo que nós somos, falamos, não falamos, deixamos de ser. Nossa vida precisa estar focada nisso, uma vida de adoração a Deus. E o objetivo outro também é de nós proclamarmos o juízo do Senhor sobre tudo e sobre todos que se opõem a Ele. Nós não podemos amaciar, irmãos, para as pessoas pecadoras, para aqueles que convivem ao nosso lado e não buscam uma vida de presença de Deus. Olha, o juízo vem e vai chegar o tempo que não há mais espaço para o perdão. Quando Deus chegar para o juízo, acabou, não tem mais possibilidade de você reverter a sua situação, de caminhar para o inferno. Nós precisamos falar isso. De uma maneira ou de outra, nós precisamos proclamar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós conhecemos a palavra, nós sabemos sobre isso. E se nós não falamos, nós estamos omitindo uma verdade. E verdade da qual nós somos arautos. Nós somos arautos do Rei Jesus. E temos que proclamar. O arauto o que faz? Não proclama a mensagem do seu Senhor? Então, nós somos embaixadores também de Cristo. Precisamos proclamar a Deus a mensagem de Deus salvadora para essas pessoas que estão sem Ele. Bom, vamos à nossa lição. Nosso texto áureo está lá em Apocalipse 15, 3, e diz o seguinte, aqui na minha Bíblia.
e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Amém. Louvado seja o nosso Deus, Rei das nações. Esse cântico ele foi entoado pelo povo de Israel imediatamente após a travessia do Mar Vermelho e a libertação do exército e a libertação dos exércitos egípcios. Lá em Êxodo, no capítulo 15, ali de 1 a 21, conta essa história. E assim que eles saíram, atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos, como a palavra relata, eles cantaram, entoaram esse cântico, juntamente com Moisés e todo aquele povo, engrandecendo o nome de Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro de Deus. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das nações. Esse é o nosso Deus, irmão. Esse é o nosso Pai, que vela por nós. É a Ele que nós servimos. Nessa sessão, nesse texto, João, ele registra a visão dos 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus, ou 7 flagelos, né? E será enfatizado o juízo de Deus sobre a dureza do coração do homem. Deus vai exercer o seu juízo diante da dureza do coração do homem que não se volta para ele, correto? Nesse estudo, ele nos mostra o derramamento da ira de Deus sobre os homens e a triste realidade de que, mesmo diante do juízo divino, os homens continuam endurecidos, rebeldes, blasfemam contra Deus. Mostra essa realidade dura e triste, mesmo quando chega. O texto relata isso para nós. Essa visão, ela registra, que João registra, ela nos mostra que ao longo da história, Deus sempre envia juízos parciais. Deus sempre dá a segunda chance. A nossa vida é vida de segunda chance. Quando eu me converti, foi uma segunda chance. Quando você se converteu, é Deus te dando uma segunda chance para se voltar para os seus caminhos. Correto? Que avisam ao pecador sobre o seu pecado, as trombetas. Mas quando esses avisos são desprezados, então segue-se o derramamento conclusivo da sua ira, que são as taças. A diferença das trombetas para as taças. Nas trombetas é um juízo parcial. Deus ainda fala, ainda dá chance para você voltar. Nas taças não, já é ponto final, fim de jogo, acabou. Quem veio, veio, quem não veio, para o inferno, para o lago de enxofre, para o lago de fogo e de enxofre. Correto? É uma ira sem mistura, sem oportunidade para arrependimento, que se torna completa no dia do juízo. É isso que esse texto da nossa lição tem para nos dizer hoje. João começa o capítulo 15 escrevendo sobre uma cena inicial de um culto, no versículo de 1 a 4 do capítulo 15, relembrando o culto ao redor do trono de Deus, já mencionado anteriormente, sobretudo na visão do trono de Deus nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Já tinha mencionado sobre o culto ao redor do trono de Deus. Então aqui ele volta a mencionar novamente. João mais uma vez contempla um mar de vidro, que também foi relatado lá em Apocalipse 4, de 4 a 6. Porém, dessa vez ele forneceu um novo detalhe. Esse mar de vidro, ele é mesclado de fogo, no versículo 2 de Apocalipse 15. O apóstolo João também viu os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Enquanto os ímpios
estão nas turbulentas águas desse mundo, os vencedores estão sob o mar de vidro, descansando na paz da transparência da justiça de Deus, que se revela como fogo para julgar o iníquo. Aqui nós temos dois grupos. A lição aqui, no nosso texto, ele fala de dois grupos. Os grupos dos adoradores, dos vencedores, dos adoradores de Deus, e também dos adoradores da besta, aqueles que não aceitaram Jesus, preferiram seguir a sua vida sob seus próprios cuidados e recursos humanos, que nós sabemos que não nos leva a lugar nenhum a não ser para a morte eterna. Correto? Então a lição aqui vai falar desses dois grupos, e também nos exorta como é que nós temos levado a nossa vida, de que lado que nós estamos, qual time que nós defendemos, como está a sua vida de adorador a Deus, irmão. O que tem tomado lugar na sua vida, tem tomado lugar de Deus, a prioridade da sua vida cristã, que é de ser um adorador a Deus. E quando eu falo ser adorador, irmão, não é ficar 24 horas por dia dentro da igreja, não é isso. Até mesmo porque olha a situação na qual nós nos encontramos. Estamos ausentes das nossas reuniões presenciais da nossa igreja desde março. E se nós não temos certeza e convicção daquilo que nós cremos, de quem nós cremos, da nossa identidade como servos de Deus, nós vamos ter dificuldade. Como é que nós estamos com a nossa vida de adoração a Deus? Como é que nós temos levado isso? Correto? Esses vencedores, eles estavam entoando o cântico numa grande adoração a Deus. Está lá no Apocalipse 15, nos versículos 3 e 4. João faz a referência ao cântico de Moisés e ao cântico do Cordeiro. Esse cântico de Moisés é mais uma alusão ao cântico registrado lá em Êxodo. Correto? Nesse que nós já falamos, do nosso versículo, no nosso texto áureo, né? Esse é o cântico ao qual João faz menção, cântico dos adoradores, dos vencedores, dos que perseveraram até o fim na adoração a Deus Todo-Poderoso. E é o cântico do Cordeiro. Esse cântico de Moisés é uma alusão, né, do qual já falei, que fala sobre a libertação do povo de Israel do Egito atravessando o Mar Vermelho. Já o cântico do Cordeiro é uma referência à obra expiatória de Cristo na cruz. Ou seja, o cântico do Cordeiro é sobre a crucificação de Jesus, ao preço, ao ato redentor e remissor de Jesus Cristo na cruz por nós, seu sofrimento e sua vitória na cruz. Esse é o cântico do Cordeiro. A mensagem aqui é: esses vencedores que João viu são todos os salvos que morreram ao longo da história da igreja. Aqueles que perseveraram até o fim, que foram mortos em nome de Jesus Cristo. A visão de João é sobre essas pessoas. Estes são os vencedores. A nossa igreja hoje, os vencedores de hoje, somos nós que perseveraremos até o final. Esta é a visão de João. E foram fiéis, venceram a besta e a marca do seu nome. Isso é, eles venceram as tentações, perseguições e aflições desse mundo. A nossa luta é essa, irmãos. Para nós perseverarmos na adoração ao nosso Deus, nós precisamos vencer isso. É disso que trata essa lição de hoje. Essa visão de hoje, de João, quando ele fala dos vencedores. Né? Todos esses que viveram a sua vida dedicada a Cristo, a Deus, a servir ao nosso Deus verdadeiro. Vencer as tentações e tal. O cântico entoado pelos vencedores é muito importante. Ele é muito importante. Note a frase: justos e verdadeiros são os teus caminhos, Senhor. Lá no versículo 3 do capítulo 15.
Isso é como um aviso de que nada do que será registrado por João será injusto. João já está antevendo isso. Olha, o que vai se seguir nessa visão agora, a visão das taças, que é a visão do juízo final, não tem injustiça da parte de Deus, porque ele deu espaço, deu opção, ele deu chance, todas as chances, até hoje dá, para as pessoas se converterem a ele. Mas quando ele começar a derramar a ira, que está retratada aqui em Apocalipse sob a figura das taças, quando ele começar a derramar essas taças, aí acabou o tempo, aí é juízo final. Os flagelos da ira de Deus mostradas a João refletem a sua justiça. São verdadeiros e corretos. Não tem injustiça nisso aí, porque Deus tem dado chance até hoje, irmãos, a todos os que quiserem vir. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Então, essa é a mensagem ainda hoje. E nós precisamos estar pregando, porque quando começar o juízo final, acabou. O nosso tempo, a nossa missão acabou, e aí vem o juízo. Correto? A ligação entre essas 7 taças e as 7 trombetas, que nós vimos nas lições anteriores. A diferença entre as trombetas e as taças, basicamente, é que as trombetas, elas advertem os homens acerca do juízo de Deus. Olha, vai acontecer. Volta para mim. Volta para mim. A diferença é essa, que nas trombetas ele ainda está dando a chance. Agora, as taças consumem a sua ira. Acabou. A taça, ela é o juízo final. Correto? As trombetas representam o juízo parcial, enquanto as taças mostram o juízo final, total. Acabou, sem chance mais. Correto? Também é interessante notar a inversão de que entre as trombetas e as taças, por exemplo, das 7 trombetas, 4 se referem a elementos naturais e 3 aos homens. Quando você inverte isso, vai para as taças, 4 se referem ao homem e apenas 3 flagelos são referentes à natureza. O resto é diretamente ao nome. Isso claramente mostra a intensificação do juízo de Deus que está sendo revelado na profecia de João, desse texto. Se com as trombetas há o juízo acompanhado do convite ao arrependimento, com as taças não há oportunidade mais para se arrepender. As 7 taças mostram a ira de Deus sem a mistura da misericórdia. Não tem junto a misericórdia. Acabou. Juízo final. Bom, vamos lá. Tentar ver aqui o que algumas pessoas falam sobre a definição, explicando o que vem a ser essas 7 taças. Em Apocalipse 16, nós temos o relato do derramamento das 7 taças da ira de Deus. Primeiramente, nós devemos entender que, segundo a característica literária do Apocalipse, os 7 flagelos, eles não devem ser interpretados literalmente, como uma referência, mas como uma referência à situação dos ímpios diante do juízo. Enquanto os santos estão adorando o Deus poderoso, todo-poderoso, os ímpios estão sendo julgados, estão tomando do cálice da sua ira. Ok? Bom, vamos à primeira taça lá de Apocalipse 16, do capítulo 2, do versículo 2. A primeira taça ela é derramada sobre a terra e os ímpios, os que têm o selo da besta, são castigados com úlceras malignas e perniciosas. Esses homens atingidos não são apenas de um grupo de pessoas no fim dos tempos, mas são todos os incrédulos que serviram a besta durante toda essa dispensação. Ou seja, todo mundo que viveu dissolutamente, sem se envolver com as coisas, sem se voltar para Cristo, esses é desse grupo que esse texto está falando. É desse grupo. Aqui João está descrevendo a dor da aflição do homem sem Deus.
são castigados com úlceras malignas e perniciosas, ou seja, é algo terrível e doloroso, muito doloroso. Essa é a primeira taça. A segunda taça, lá do versículo 3, do mesmo capítulo 16, ela é derramada sobre o mar, e o mar se tornou em sangue, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Se nas trombetas apenas 1/3 do mar foi atingido, aqui o mar é atingido por completo. Essa descrição é um símbolo do colapso da natureza diante do juízo de Deus. A natureza entra em colapso, irmão. O derramamento dessa segunda taça vai provocar isso. Colapso total da natureza. É juízo final. Não tem escapatória. Quem é de Deus está com ele, quem não é, já era. Terceira taça, Apocalipse 16, 4 a 7. Essa taça foi derramada entre os rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. É interessante que no derramamento dessa taça, o anjo declara que os ímpios que derramaram o sangue dos santos e profetas agora são dignos de tomarem o sangue. Ou seja, aqueles que perseguiram e ainda perseguem os profetas de Deus hoje, no tempo da atualidade, os profetas de Deus hoje são os pregadores da palavra, são os pastores, os líderes religiosos que professam a palavra genuína do Senhor. São essas pessoas, que esses que perseguem, esses líderes, hoje é que tomarão dessa taça, do próprio sangue. As águas se converterão em sangue e eles vão tomar do sangue que se tornou estas águas, né? O sangue do juízo. A quarta taça, Apocalipse lá de 8 e 9, do capítulo 16, a quarta taça é derramada sobre o sol, e os homens são queimados com intenso calor. Se nas trombetas, quando o sol escureceu, os homens não se arrependeram, agora eles são castigados pelo intenso calor produzido pelo sol. Nas trombetas, Deus tirou a luz do sol. Aí aqueles que já viviam na treva, treva mais, treva menos, é dificultoso, mas a gente segue. Agora, nas taças, não. Ele intensificou o calor do sol. Imagina o sofrimento. Imagina isso. Que dor que não seria isso. Quinta taça, Apocalipse 16, nos versículos 10 e 11. A quinta taça ela foi derramada no trono da besta, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. O trono da besta é o centro do governo anticristão. Quando a sede do poder da besta é atacada, o sistema humano entra em colapso, e os homens incrédulos se desesperam e são tomados de angústias e mordem a língua de tanta dor. Ele foi no trono, ele foi do líder e desestabilizou o trono, destruiu o trono. Ou seja, Satanás, no caso aqui. Ele foi. Quando vier o juízo final, Satanás e seus anjos e seus adoradores serão lançados definitivamente no inferno. E os seus seguidores entrarão em desesperos. Ou seja, aqueles que deixaram de seguir a Deus para seguir o seu próprio caminho, ou seja, quem não está com Deus está com o inimigo, vão se desesperar, porque aí não tem mais como voltar para Deus. E o líder deles, a quem eles optaram em servir, foi derrotado. E eles seguirão o mesmo destino, o mesmo caminho. O sistema humano que governa sob a influência dos poderes satânicos e de certa forma até parece invencível, cai de forma patética quando o cálice da ira de Deus é derramado. É o poder de Deus, irmãos. É o poder de Deus. Entretanto, mais uma vez, nós podemos ver que os seguidores da besta, né, os seus seguidores, blasfemam contra Deus ao invés de se arrepender. Nem assim os caras se arrependem. Nem assim. E eles estavam com
tanta dor, mordiam a língua, mas não se rendiam. Até porque não tinha mais como. Mesmo se rendesse, não havia mais tempo. Não haverá mais tempo para isso. Não haverá. A sexta taça descreve o Armagedon, o ajuntamento das forças malignas para pelejarem contra o Cordeiro e a sua igreja. Bom, aqui o que a nossa revista diz sobre o que é o Armagedon. Significado: o dia da batalha do Senhor, o confronto de Satanás com Jesus, quando o Senhor proclama a derrota de Satanás. É uma luta vencida por Deus. É uma luta vencida. O diabo já está derrotado. Entendeu? O diabo já está derrotado. E a gente não presta atenção e muitas vezes a gente se torna displicente na nossa vida cristã. A gente precisa prestar mais atenção, irmãos. A gente precisa prestar mais atenção. A sétima taça, lá 17 a 21, capítulo 16, ela sucede naturalmente à sexta. Se a sexta taça ela se refere principalmente na segunda vinda de Cristo, a sétima é a descrição detalhada da cena do juízo. É o momento de maior terror da história da humanidade. É o momento do juízo final. É o que está escrito aqui, é o que está descrito nessa visão aqui. Bom, essas são as descrições das taças. O que significa para a gente, segundo o autor da nossa lição também. E a virtude partilhada nessa lição que nós estamos vendo aqui, aplicando na nossa vida diária, nós estamos no time de adoradores. Nós cristãos estamos no time de adoradores. O que você sentiu ao fazer a leitura do cântico dos vitoriosos em Apocalipse 15, 3 e 4? É bom, né? Cantar a vitória. Adorar ao nosso Deus. Cantar a vitória. Como tem sido a sua vida, a sua celebração ao Senhor pelos seus feitos na sua vida? Você tem o coração grato? Você tem um coração grato ou reclama de tudo? Ou sempre está de olho em algo que está por vir, não celebra aquilo que você já tem hoje? Você já parou para agradecer a Deus tudo que você tem hoje e onde você chegou até hoje, que não foi por mérito seu, mas sim pela graça, misericórdia e permissão de Deus? Celebra, irmão. Agradeça. Tenha um coração grato. O que você sentiu ao ver a descrição das 7 taças? Eu senti um arrepio, eu senti muito medo, temor e tremor, mas ao mesmo tempo muita alegria de saber que eu estou no time dos vencedores. Muita satisfação, muita paz, muita paz. Como você tem vivido a experiência de adorador? Há algo que precisa melhorar? Nossa vida cristã, irmãos, é um processo, é uma caminhada. E nós não estamos prontos. Sabe quando que nós estaremos prontos? Quando nós estivermos com Deus lá no céu. Enquanto estivermos aqui, nós precisamos buscar uma vida cristã mais autêntica, mais genuína, mais sincera, uma adoração mais direcionada somente a Deus, priorizar isso na nossa vida. Não tem outra maneira de dizer, de viver. Não tem. Não tem isso. E nós devemos proclamar o juízo de Deus para essas pessoas, irmãos, que estão morrendo aí fora, sem Deus. Nós somos conhecedores, nós somos portadores dessa palavra de salvação. Precisamos proclamar isso. Precisamos adorar a Deus. Para finalizar, só compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana. Eu estava orando a respeito do meu provedor, do dono da empresa onde eu trabalho, do colégio que eu trabalho. E senti no meu coração o desejo de conversar com ele sobre vida cristã, porque ele também se diz cristão e chama todo mundo de irmão, fala sobre o evangelho, mas tem hora que ele pisa na bola. Então,
O Espírito Santo me incomodou para conversar com ele, com um irmão em Cristo. E eu fui conversar com ele, olha, vou separar as coisas, ó, enquanto profissional, você é o meu patrão, você é o dono da empresa, então isso aí eu devo honra, eu devo respeito, eu devo compromisso, comprometimento, responsabilidade com o seu trabalho, com o meu trabalho aqui para você. Agora, enquanto irmãos, e essa é a palavra que eu quero trazer para você, a gente precisa conversar, porque Deus te colocou como mordomo de tudo isso aqui. Toda essa escola é sua, mas você é mordomo, não é sua, é de Deus. Você se diz cristão. Então, enquanto cristão, a minha palavra para você é essa: cuida disso. Enquanto mordomo, porque você está numa posição que muitas pessoas olham para você, escutam o que você fala e tem aquilo como importante. Então, cuidado com o que você fala. Se a sua palavra não tiver coerência ou coesão com a forma como você vive e trata as pessoas, de nada adianta. Então, por favor, seja coerente enquanto cristão. E eu fico muito à vontade de estar falando, eu relatando para ele, né? Eu fico muito à vontade de falar isso para você, porque não é o que eu acho, o que eu penso. O Espírito Santo me incomodou para que eu viesse para você e te desse esse recado. E ali foi um momento de muito quebrantamento, sabe, irmãos, entre eu e ele. E ele chorou e nós oramos juntos, nos abraçamos e eu me coloquei à disposição. Eu estou aqui para você se abrir, para chorar enquanto cristão. Sou seu irmão em Cristo. E vou agir sempre como irmão em Cristo aqui. E foi uma experiência interessante. Muito interessante. Me edificou muito. E eu creio também que tenha edificado ele, porque a semente foi plantada. É isso que nos cabe, ok? Então você precisa falar. Você precisa proclamar. Você precisa proclamar. É para isso. Essa é a razão da sua vida cristã. Prioridade máxima nisso. O resto Deus vai acrescentando, cuidando e fazendo prosperar de acordo com a vontade dele, sempre. Busque ser um adorador, irmão, verdadeiro, não um religioso, ok? Guardador de regras, cumpridor de regras. Não seja apenas isso, seja um adorador a Deus, ok? E proclame o juízo final. Fale para as pessoas que o tempo está acabando. Jesus está voltando e que ele precisa se decidir a ficar perto, porque logo vai começar o derramamento das taças do juízo final. E aí não tem mais jeito. Ok? Deus te abençoe. Deus cuide de você nesse domingo e nessa semana. Fique em paz.